Meus amigos e minhas amigas, mais um caso de violência absurdo aconteceu ontem na Toca da Raposa. Torcedores, né, se dizem torcedores, eu costumo dizer que são bandidos travestidos de torcedores, invadem o local de treino e de trabalho dos jogadores para fazer cobranças, como se isso resolvesse a situação. Absurdo. Isso tem acontecido de norte a sul do país. É no CT do Corinthians, é no CT do Flamengo, é no CT do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Inter, do Grêmio. Esses caras se sentem donos dos times e não são donos de nada. Os donos dos clubes são os torcedores anônimos, aqueles que pagam ingresso e que protestam lá na arquibancada, aqueles que reclamam, que xingam, aqueles que aplaudem, né? Aqueles que sorriem lá na arquibancada, que é o lugar de torcedor protestar. Sempre foi assim. Mas depois que inventaram essas tais de torcidas organizadas, o futebol virou isso. Não é isso que resolve o problema de um clube. O Cruzeiro vive uma gravíssima crise, com seus dirigentes acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. E essa crise, ela só vai ter um fim quando a diretoria renunciar ou, se for impeachmentada, como pretende o presidente Zezé Perrella, que está convocando o conselho para fazer uma votação para afastar esses dirigentes. E essa votação, como eu dei em primeira mão, seria aberta, seria uma votação aberta para que os torcedores saibam quem vota a favor e quem vota contra. Então essa é a realidade, a mais pura realidade. Chega, o que aconteceu ontem foi caso de polícia, tanto é que a polícia rendeu os supostos torcedores, os colocou ajoelhados, com a espingarda apontada para eles, né, para identificar, porque eles arrombaram o portão, invadiram o treinamento, e o Abel Braga, para puxar o saco do torcedor, porque Abel, você chegou agora, está puxando o saco, pelo amor de Deus. Ah, não, eles são apaixonados. Que apaixonados? Apaixonados são os anônimos. Aqueles que não invadem treino, aqueles que não achincalham jogador, aqueles que não derrubam portão, aqueles que não socam os carros dos jogadores. Esses são os verdadeiros apaixonados, não esses que invadiram. Invasão é caso de polícia. Eles invadiram o local de trabalho, eles arrombaram o portão, isso é grave. Mas no Brasil, as coisas são tão recorrentes que vira lugar comum e não deveria. Se fosse num país sério, lá na Argentina, por exemplo, que não é um país tão sério assim, que vive uma crise política, econômica e social pior que a do Brasil, lá na Argentina, há vários milhares de torcedores identificados que não podem entrar nos estádios. Foram identificados e punidos com essa medida. Nunca mais poderão entrar no estádio. Lá para o cara entrar na roleta, ele tem que dar identidade, né, e tudo é observado. No Brasil não, no Brasil esses atos de vandalismo são recorrentes e ninguém toma uma providência. Repito, a grave crise do Cruzeiro, ela começou com as denúncias veiculadas pelo Fantástico da Rede Globo em maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses já se vão e nenhuma definição foi tomada pela Justiça. A Justiça precisa dar uma satisfação aos torcedores de verdade do Cruzeiro. Oculpa e condena a atual diretoria ou inocenta. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eu sempre digo isso aqui porque a lei determina assim. Então a justiça tem que dar um parecer. Já que a polícia está investigando, ela precisa concluir o inquérito, indiciar ou não e encaminhar para a justiça. E a justiça toma a medida cabível. Ou condena ou absolve. O Cruzeiro não pode continuar do jeito que está. Uma casa sem dono, uma nau sem rumo. Esse é o Cruzeiro de hoje. Um clube campeoníssimo, um clube tradicionalíssimo, respeitadíssimo mundialmente, que passa pelo seu pior momento político, econômico, social e moral, acima de tudo. É uma vergonha a gente perceber que um clube dessa grandeza frequenta há 5 meses as páginas policiais e não as páginas esportivas. Está na zona de rebaixamento com apenas 19 pontos, correndo sérios riscos de cair para a segunda divisão, o que mancharia a história desse clube
quase que centenário, né? E medidas não são tomadas. Os conselheiros têm que entender que eles não são donos do clube. Eles estão conselheiros. E em sendo conselheiros, né? Conselheiros, a palavra já diz, é para aconselhar para o bem. Então, se o momento requer que se afaste essa diretoria, que eles tomem essa providência. Pelo bem do clube, não pelo bem deles. Eles têm que pensar no clube. Né? Eles representam as torcidas, né? no clube, para aprovar contas, para aconselhar. O nome já diz conselho, aconselhar. E a gente sempre tem que aconselhar para o bem, não para o mal. Então, eu já disse e repito, essa diretoria deveria se afastar porque ela corre risco até de integridade física. Imaginem se tivesse um presidente ou um diretor lá ontem. Os torcedores iam acabar batendo. Né? Os torcedores, que eu digo, esses vândalos que invadiram a Toca da Raposa. Então, é preciso que providências sejam tomadas de forma urgente para que essa crise que se instalou no Cruzeiro tenha fim. Um clube dessa grandeza não pode ficar passando por isso mês após mês, né? Frequentando as páginas policiais, como eu tenho dito sempre. É lamentável. E para fechar, hoje à noite tem Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo, primeiro jogo no Olímpico, semifinal da Libertadores. O segundo será dia 23. Ontem tivemos River Plate 2, Boca 0. Acho muito difícil o Boca conseguir reverter o resultado, ainda que seja na Bombonera, aquela caixa de bombom, né? O Boca tradicionalíssimo, campeoníssimo da Libertadores, tem mais títulos que o River, mas o River tem um timaço, treinado pelo Marcelo Gallardo, que deveria ser o técnico da seleção argentina, né? Campeoníssimo pelo River, ganhou tudo, ganhou 10 títulos, entre eles 2 Libertadores, como técnico e uma como jogador. O Gallardo foi um baita de um volante, eu gostava de ver esse cara jogar. Acho difícil, acho que o River vai à final e em jogo único, né, dia 23 de novembro, em Santiago do Chile, no Estádio Nacional, onde o Pinochet fuzilou tanta gente na época da ditadura chilena, né? Estive naquele estádio. Dá medo quando você anda nos porões daquele estádio, você sente calafrios e arrepios, porque ali o Pinochet mandou fuzilar muita gente inocente, né? Ditador sanguinário. E será lá o palco da final, um jogo único. Acho difícil. Flamengo ou Grêmio, um dos dois vai passar, né? Eu acho difícil alguém bater esse River pela qualidade do time argentino. Mas como é partida única, tudo pode acontecer. Hoje à noite, o meu Mengão, e eu estarei torcendo pelo meu Mengão, porque tenho esse direito. Ninguém é jornalista esportivo se não tiver uma equipe. Aquele que diz que não tem time é mentiroso. E eu, como não sou mentiroso e gosto de falar a verdade, todo mundo sabe, sou Flamengo. E quando joga um time mineiro contra o meu Flamengo, profissionalmente torço pelo time mineiro. O coração diz que é Flamengo. Mas, quando o Flamengo está jogando e o adversário não é nenhum time mineiro, eu torço pelo Flamengo porque tenho esse direito. Ok? Um beijo no coração, uma quarta-feira abençoada, somente que são do bem. Valeu, galera!